Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Glécia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje iremos falar sobre as mulheres na independência da Bahia. Então, roda a vinheta. A independência da Bahia é um momento importantíssimo que marcou a consolidação da independência do Brasil. Até porque, mesmo que Dom Pedro I tenha declarado a independência no dia 7 de setembro de 1822, as tropas portuguesas continuavam atacando o território, visando a restauração do estado de colônia do Brasil. E só após muitas batalhas que os militares portugueses foram expulsos e a independência do Brasil foi consolidada. Vale ressaltar que, ao contrário da independência do Brasil, a independência da Bahia foi um movimento de caráter popular que contou com a participação de inúmeras pessoas das diversas classes sociais. Nesse confronto, temos a participação de várias mulheres, dentre elas Maria Filipa, Maria Quitéria e Joana Angélica. E é sobre as suas histórias que iremos falar no vídeo de hoje, justamente para mostrar como as mulheres desde sempre vêm se articulando em prol de causas importantíssimas. E se você quiser saber mais sobre a história da independência da Bahia, aqui no canal tem vídeo completo sobre o tema e no Instagram tem uma rima que fiz sobre o conteúdo. Então, quando terminar esse vídeo, vá conferir. E sem mais delongas, vamos lá! A primeira guerreira que apresento a vocês é Maria Filipa de Oliveira. Apesar de poucas documentações e vários silenciamentos históricos por parte da história oficial, a história dela vem sendo cada vez mais resgatada, principalmente através da história oral, que já deu inclusive origem a vários textos e livros que abordam um pouco da sua vida. Inclusive, a partir de fontes históricas e literárias, foi possível que a perita Filomena Orge fizesse o seu retrato. E Maria Filipa era uma mulher negra, liberta, capoeirista, marisqueira, ganhadeira, sempre apontada como alta, forte, audaz, que usava torso na cabeça e vestia saias rodadas. Ainda sem uma data certa do seu nascimento, sabe-se que ela nasceu na ilha de Itaparica, na rua da Gameleira, na região da Ponta das Baleias. Filha de africanos sudaneses, ela teria morado num casarão que ficou conhecido como convento, um espaço que tinha quartos de aluguel para pescadores e marisqueiras. Desde cedo ela trabalhou e foi se virando pelas ruas da ilha, realidade que possibilitou seu envolvimento em várias articulações contra os portugueses pela defesa da ilha de Itaparica. Maria Filipa se organizava mandando mantimentos para o recôncavo e fazendo parte das vendetas, que eram vigias feitas na praia para garantir a segurança da região contra o ataque dos portugueses, já que Itaparica era uma região estratégica por dar acesso ao recôncavo e possibilitar o escoamento de alimentos, armas e informações. Por conta disso, as forças portuguesas queriam dominar a região. Com outras companheiras de luta como Joana Soleira, Brígida do Vale e Marcolina, dentre outras, Filipa se articulava conseguindo informações que eram passadas para outros grupos de resistência na ilha, como também de Salvador e do Recôncavo. E assim também articulando ataques a embarcações portuguesas. E, por exemplo, um dos seus grandes feitos foi quando ela, junto com mais ou menos 40 mulheres, conseguiram seduzir militares portugueses que estavam em Itaparica com o intuito de atacar Salvador. E após os levarem para um espaço mais reservado e eles ficarem nus, elas deram uma surra de cansanção, planta que queima e coça a pele de uma maneira horrível. E como resultado dessa empreitada, 42 embarcações foram queimadas por essas mulheres. Essa ação de Maria Filipa, junto com as suas companheiras, foi muito importante para a independência da Bahia, já que deu uma baixa significativa nas tropas portuguesas.
Com esse episódio, podemos perceber como foram inúmeras as estratégias de guerra que iam desde a sedução ao combate corpo a corpo, como várias outras empreitadas que foram sendo desenvolvidas entre os dias 7 e 9 de janeiro de 1823, quando ocorreu a Batalha de Itaparica, que se estendeu por várias áreas da região. A batalha contou com a participação popular de mulheres, indígenas, negros, pobres. Inclusive, o 7 de janeiro é quando se comemora a independência de Itaparica, já que a resistência popular conseguiu vencer os portugueses. Vale ressaltar que mesmo depois da independência da Bahia, Maria Filipa e o seu grupo continuaram ali atuante pelas ruas de Itaparica. Ela faleceu no dia 4 de janeiro de 1873, mas o seu legado permanece até os dias atuais em cada uma de nós que luta e se organiza diariamente por uma realidade melhor. Dando continuidade, agora iremos falar da religiosa baiana Joana Angélica de Jesus, nascida em 12 de setembro de 1762 em Salvador. Aos 20 anos, ela entrou para o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, o qual era o segundo maior do Brasil, que só perdia para o convento do Desterro. No convento da Lapa, ela atuou como escrivã, vigária, abadesa. Agora vamos entender um pouco do contexto histórico que marca esse período, da sua vida ali durante a independência da Bahia. Bem, desde 1822 que as ruas de Salvador estavam bem agitadas e viviam um grande caos por conta das ações dos militares portugueses, e tanto que durante esse período várias famílias ricas fugiram para o recôncavo para se proteger das ameaças. E já os pobres, que não tinham tantos recursos, ficaram submetidos a todo esse caos em Salvador. Durante esse período, quem estava no comando das tropas da Bahia era o brigadeiro Inácio Luiz Madeira Melo, que foi nomeado comandante contra o gosto de muitos baianos, já que o seu intuito era frear o processo emancipacionista, realidade que resultou em inúmeros conflitos. Entre as várias ações feitas pelos militares portugueses, nós temos no dia 19 de fevereiro de 1822, soldados e militares tentando invadir o convento da Lapa por acreditarem que militares brasileiros estavam escondidos lá. A abadesa Joana Angélica, temendo pelas fiéis que viviam no local, tentou impedir a entrada dos militares. Contudo, infelizmente, ela recebeu vários golpes de baioneta, chegando a óbito, assim se tornando a primeira mártir da luta pela independência da Bahia. Esse episódio foi bem alarmante pelo fato de mostrar como os portugueses estavam dispostos a qualquer custo deter as agitações emancipacionistas. Como homenagem à abadesa, a rua onde o convento da Lapa fica recebe o nome de Joana Angélica. Por último, mas não menos importante, temos Maria Quitéria de Jesus. Quem nunca ouviu falar, né? Ela nasceu em 27 de julho de 1792 na fazenda Serra da Agulha, na freguesia de São José das Itapororocas, que fica em Feira de Santana. Era filha do fazendeiro português Gonçalo Alves de Almeida e de Quitéria Maria de Jesus. Quando tinha 10 anos, a sua mãe faleceu e a partir de então ela passou a cuidar de seus irmãos. Pela sua aptidão com a caça, a pesca, a montaria e manejo de armas, desde muito cedo ela já se destacava entre as meninas de sua idade, assim contrariando os padrões de como a mulher deveria viver naquele período e mostrando o quanto era independente. Questão até mesmo que gerou vários conflitos familiares, como por exemplo a sua segunda madrasta, que era contrária a essas atitudes de Quitéria. Analisando o contexto da época, vale ressaltar que durante o processo de luta pela independência da Bahia, o Conselho Interino da Bahia passou a recrutar vários voluntários pelas regiões para fortalecer a resistência. Após o emissário ir até a casa do pai de Maria Quitéria à procura de voluntários, ela quis participar do combate, mas logo foi impedida pelo seu pai, que disse que lugar de mulher é em casa, aprendendo a fiar e a tecer, ou seja, mulheres fiam, tecem e bordam, não vão à guerra. Mas buscando reverter a situação, ela foi para a casa de sua irmã, Teresa Maria, que junto com o esposo José Cordeiro de Medeiros,
ajudaram Quitéria a realizar o sonho. Assim, ela cortou os cabelos, utilizou as roupas do cunhado e o sobrenome e foi se apresentar no batalhão, sendo a primeira mulher brasileira militar a se alistar e a ocupar um espaço que era reservado somente para homens. Se passando por Soldado Medeiros, que era o nome do seu cunhado, Maria Quitéria fingiu ser homem para lutar ao lado das Forças Armadas pela independência da Bahia. E a partir de então, ela passou a compor o Batalhão Voluntários do Príncipe Dom Pedro, que também era conhecido como Batalhão dos Periquitos, por conta de parte da farda ter cores verdes, como por exemplo a gola e a parte aqui do punho. E junto com os militares, ela lutou várias batalhas e suas ações foram tão significativas que mesmo quando o pai de Quitéria procurou o batalhão para contar sobre toda a sua façanha e assim revelando a sua verdadeira identidade, o comandante José Antônio de Silva Castro não quis que ela deixasse o batalhão por conta de todo o reconhecimento que ganhou com o manejo de armas e pela disciplina. A partir de então, com sua identidade revelada, ela passou a adotar o próprio nome e a utilizar um uniforme composto por saia. Durante esse período, Maria Quitéria chegou a ser um importante símbolo de inspiração por conta da sua garra e coragem diante dos conflitos. Assim, outras mulheres passaram a se alistar, chegando a formar um grupo liderado por ela, que juntas combatiam em várias frentes de resistência. Cada vez mais, Quitéria foi ganhando reconhecimento com as suas ações, inclusive com o fim da Guerra da Independência, acabou sendo promovida a cadete e homenageada como heroína da Independência. Tanto que recebeu o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro diretamente do imperador Dom Pedro I. Na ocasião, ela até pediu para que o imperador escrevesse uma carta endereçada ao seu pai para que ele a perdoasse por ela ter fugido e desobedecido à sua ordem. E assim o imperador fez. Inclusive, quando ela chegou à sua terra natal, foi muito ovacionada. Após ter a sua história marcada por glórias e vitórias, Quitéria voltou para casa, se casou e teve uma filha. Com a morte do seu esposo e do seu pai, ela foi para Salvador, permanecendo no anonimato e falecendo no dia 21 de agosto de 1853 por conta de complicações de saúde. Posteriormente, várias homenagens continuaram sendo feitas à figura de Maria Quitéria, como o reconhecimento enquanto patrono do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro em 1996. Outra questão foi no centenário de sua morte, quando o então ministro da Guerra determinou que seu retrato deveria estar presente em todos os estabelecimentos, repartições e unidades do Exército. E em 2018, seu nome foi escrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Então, meus amores, de maneira geral, pensar no 2 de julho é entender que foi um momento histórico também marcado pela resistência feminina que se articulou em prol dos anseios emancipacionistas e que, apesar de todo o processo de invisibilização histórica, precisamos cada vez mais pensar os novos sujeitos que foram muito importantes para a consolidação da independência do Brasil na Bahia no dia 2 de julho de 1823, como também em outros momentos da história. Por isso, salve Maria Filipa, salve Maria Quitéria, salve Joana Angélica e todas as mulheres que lutaram e resistiram contra o domínio colonial e que são símbolos de resistência até hoje. Por aqui eu vou encerrando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para incentivar meu trabalho. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar. E se ainda não me acompanha no Instagram, te espero lá para compartilhar todos os conteúdos históricos, dicas do Enem e um pouco do meu dia a dia. Tchau, tchau e até a próxima!